Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Essa paz bendita que proporcionou essa graça bendita que proporcionou salvação ao tão pobre pecador. E essa paz que a palavra diz que excede a todo entendimento. Que seja constante no nosso coração e de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Bom, irmãos, hoje nós iremos dar continuidade à série de mensagens proposta para o mês de março de 2024, que tem como tema os últimos passos de Jesus. E o texto base está na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, verso 3, que nos diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, o ministério de Jesus Cristo, desde o início da sua caminhada até os últimos dias que os evangelhos relatam e algumas cartas do apóstolo Paulo, no livro de Apocalipse, mostram que o Senhor Jesus, ele usou muito do seu tempo para ensinar. Ele não perdia a oportunidade de sempre estar trazendo um ensinamento para as pessoas, para os seus discípulos, para aquelas pessoas que no Evangelho de Mateus registra que o Senhor, vendo as multidões que não tinha pastor, que viviam como ovelhas sem pastor, o Senhor se compadecia delas e o Senhor as ensinava. Quando em Mateus capítulo 5, se não me falha a memória, o Senhor vai dar início ali ao Sermão do Monte e Mateus vai registrar justamente essas palavras, que o Senhor, vendo as multidões, se compadecia delas e as ensinava os seus discípulos, ensinava as multidões sobre o reino de Deus, sobre o Evangelho, sobre como você deve se comportar com relação a seu irmão, como você deve se comportar com relação a Deus, o Pai. E o Senhor trazia essas informações e a palavra de Deus vai dizer lá no final do capítulo 7, quando termina o Sermão do Monte, que as pessoas, eles ficavam maravilhados, porque o Senhor, ele as ensinava, não como os fariseus, mas ele as ensinava com autoridade, porque o Senhor, ele não só dizia faça, o Senhor dizia façamos. Ele era o primeiro a dar o exemplo. A sua vida, em nenhum momento, ela era diferente da sua prática diária. E isso impactava diretamente o coração das pessoas. E as pessoas tinham desejo de estar perto de Jesus, de seguir Jesus, de receber aquelas palavras de orientação e assim serem edificadas e muitos tendo a sua vida transformadas por aquelas palavras. Então, do começo ao fim, o Senhor vai, do seu ministério terreno, o Senhor vai trazer sempre essa palavra de ensino, essa palavra de encorajamento, essa palavra de mudança, de transformação de vida, que é a essência do Evangelho,
que a palavra diz que o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, Ele dizia: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai, pois, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Irmãos, nos dias atuais, estas palavras nunca foram tão necessárias como nos dias atuais. Irmãos, tem tantas pessoas que estão vivendo nesse momento, dentro dessa realidade, precisando ser impactado por esta palavra, alcançado por esta palavra. E a responsabilidade de continuar com esse ministério de ensino que foi dado aos homens, que a palavra de Deus diz que os anjos até desejaram ter, mas o Senhor deu a nós, é uma realidade imediata, que nós precisamos viver e ensinar as pessoas acerca do Evangelho e acerca do reino de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco, irmão, sobre Pedro. Até porque o texto áureo é de Pedro, do tema da mensagem. E quando eu estava lendo esse verso, apenas esse verso número 3 do capítulo 1 de 1 Pedro, eu pensava na vida de Pedro. Como foram, a título do tema da mensagem, como foram os últimos dias de Pedro com Jesus. E aí me veio, eu fui lá em João, no capítulo 21, né, que descreve aqueles momentos. Nós vemos esse homem que foi tão impactado por Jesus Cristo. Desde o início do ministério, Pedro foi um dos primeiros apóstolos chamados. Foi seu irmão André, se não me falha a memória, né, que o chamou, que o convidou para ir conhecer Jesus. E aí, Pedro passa a ter essa caminhada com o Senhor, e cheia de altos e baixos, né? E no finzinho ali da vida de Jesus aqui na terra, antes da sua partida, né, aos céus, ele tem esse encontro com Pedro, aquele homem agora que, pelo que a gente lê, podia dizer que era um irmão derrotado, pois ele tinha negado ao seu Senhor. Queria, como o texto diz, lá em João 21, voltar até o princípio da sua profissão, né? Jesus tinha dito a ele que o faria pescadores de homem, pescadores de almas, e Pedro agora estava querendo voltar às suas origens. Mas o texto continua dizendo que essa pesca que Pedro fez foi muito infrutífera. Isso mostra que não daria mais certo retornar à sua velha vida. E aí, ao ter o encontro novamente com Cristo, com o Senhor, eu, olhando essa imagem aí do texto, eu imagino que Pedro e Jesus devem ter feito essa caminhada, só os dois conversando. E Pedro, que tinha negado a Cristo 3 vezes, aquele que antes prometera estar com Jesus em qualquer situação, fez juras e juras de amor, se preciso fosse, até morreria por ele, o tinha negado 3 vezes, e de forma até, podemos usar a palavra covarde, né? Até covarde. E aí, agora, nesses passos, nessa caminhada de fé que Pedro estava tendo ali na praia, à beira do mar da Galileia, nesse momento tão especial, onde o mestre vai ensiná-lo qual é o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido daquele que busca andar com o Senhor.
o verdadeiro sentido do servo, o verdadeiro sentido da vida do Filho de Deus. E aí Jesus vai perguntar a Pedro se ele o ama. E Pedro responde positivo. E pela segunda vez ele faz a mesma pergunta. E Pedro responde positivo. E pela terceira vez, assim como Pedro tinha negado a Cristo 3 vezes, o Senhor faz a terceira pergunta, igual às outras duas: tu me amas? E a palavra diz agora que Pedro fica triste. Ele se entristece, porque o Senhor perguntou a ele 3 vezes. E agora Pedro declara o que estava faltando ser declarado, que Jesus de fato é o Senhor. Pedro responde: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece, irmãos, o meu coração, conhece os nossos corações. A palavra de Deus diz que nada fica oculto aos olhos do Senhor. Tudo está ali, a sua presença. Afinal, Ele é onipresente. E o conceito de onipresença é que todas as coisas estão ali presentes ante aos olhos do Senhor. Nada foge ao seu olhar. E Pedro agora entende que a principal razão da vida de um cristão, de um seguidor de Jesus Cristo, é amar ao seu Senhor. Jesus já tinha ensinado no Evangelho de João que aquele que o ama é aquele que guarda as suas palavras. E se alguém o amar, ele vai vir junto com o Pai e fazer morada. Então, irmãos, Pedro, quando escreve o seu Evangelho, agora já restaurado, já com o Espírito Santo de Deus, não foi num momento muito agradável da história da igreja. E quando eu novamente me detinha lendo aqui o verso 3 do capítulo 1, esse primeiro momento, essa primeira palavra: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito interessante, irmãos, que Pedro começa bendizendo o nome do Senhor. Pedro era, nessa altura, quase que um fugitivo de Roma. Pedro estava prestes a ser preso, a ser passado por várias situações difíceis em sua vida. Mas mesmo assim ele começa aqui dizendo: bendito o Deus e Pai. O primeiro livro escrito da Bíblia, cronologicamente falando, é o livro de Jó. Eu gosto muito da leitura desse livro. É uma poesia, né? Jó. Mas Jó nos traz uma das maiores verdades que nós precisamos conhecer como servos do Senhor. É que nós podemos glorificar o nome de Deus. Nós podemos e devemos bendizer o nome de Deus, independente de qualquer situação. Às vezes, por muito pouco, por qualquer coisinha, né? Faltou o dinheiro para pagar o talão d'água, R$ 48. As pessoas, às vezes a gente já está se maldizendo. Mas Jó nos vai ensinar isso no capítulo 1, no verso 21, de que não importa a circunstância, não importa o que esteja acontecendo, bendito é o nome do Senhor. Isso me lembra Abacuque. Abacuque, diante de uma situação muito desesperadora, Abacuque também vai levantar a sua voz, vai abrir os seus lábios e bendizer o nome do Senhor. Eu acredito que todos aqui conheçam a oração de Abacuque, que já foi tão bem cantada em todos. Eu acredito que aonde exista 2 servos do Senhor deva conhecer essa passagem bíblica e esse cântico, né? Mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que as figueiras não deem o seu figo, mesmo que na terra sobrevenha o mal, não importa o que aconteça, eu vou
me alegrar no Deus da minha salvação. Então, irmãos, quando as coisas estão bem, é muito fácil louvar a Deus, bendizer a Deus. Mas e quando aperta? Quando as coisas ficam difíceis? É isso que Pedro começa nos ensinando. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não olhou para a sua condição. Ele não olhou para a dificuldade que estava passando. Ele sabia que Deus era bom. O salmista, no Salmo 103, a irmã pode ir. Salmo 103. Ele vai nos dar as razões pelas quais nós devemos sempre bendizer ao Senhor. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. O 2, irmã. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Se a gente for, né, irmãos, contar quantas coisas Deus tem feito em nossas vidas, né? No 3, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Olha que coisa maravilhosa, né? É a bendita paz, essa paz que excede todo entendimento, da qual falei no início, é esse perdoar de iniquidade que o Senhor opera em nossas vidas. Só Ele pode fazer isso. Quem da cova redime a tua vida e de coroa de graça, e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a água, como a águia. Irmã, deixe bem aí. Irmãos, não existe uma das fases da vida mais preocupantes do que a velhice. E olha o que o Senhor está dizendo. Ele farta de bens a tua velhice. Não há o que temer tendo um Deus assim, né, irmão? Só até aí, irmão. Pedro vai continuar dizendo: segundo a tua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nós estávamos estudando no trimestre passado, aqui na Escola Bíblica Dominical, sobre o livro de Jeremias. E depois estudamos sobre Lamentações de Jeremias. E uma das partes do livro de Lamentações que mais me chama a atenção, irmão, é quando Jeremias diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. E essa é a causa de nós, isso Jeremias falando no seu tempo, de não ser consumido. E aí eu fui fazer uma autoanálise em mim mesmo, né? Meu Deus, se eu for pontuar todos os momentos em que eu já deveria ter sido consumido, mas eu bendigo ao Senhor pela sua misericórdia. E aqui Pedro está fazendo menção da misericórdia de Deus para cada um de nós. Irmãos, e ele continua no verso 3 dizendo que nos gerou de novo para uma viva esperança. É bem sabido de cada um de nós que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E foi o Senhor Jesus, pela sua misericórdia, mediante o seu Espírito, que nos gerou novamente para essa viva esperança. E aí eu me lembrei, quando o irmão Eduardo estava falando aqui sobre os projetos, né? Que ele falou, nós não devemos ficar sentados nos bancos, porque vamos só dar trabalho. Nós temos que servir ao Senhor a partir desta igreja. Nós que somos membros desta igreja, nós temos que buscar servir ao Senhor. E há um leque de possibilidades. Uns sabem cantar, como a irmã Riane canta tão bem. Outros sabem pregar, outros sabem tocar instrumentos. Outros sabem orar. Há uma possibilidade muito grande de servir ao Senhor. E essa viva esperança,
Eu estava lendo um comentarista bíblico falando que não é algo que você fica ali esperando parado. Não, vamos ficar aqui parado esperando a volta de Cristo. Não, ela é uma esperança viva e tudo que é vivo é dinâmico. A vida exige movimento. Então, se nós fomos regenerados para essa viva esperança, nós precisamos estar nesse movimento, servindo ao Senhor, buscando do Senhor saber naquilo que nós fomos capacitados por Ele e desenvolver esses dons no serviço do reino. Cada um de nós temos dons dados por Deus, dados pelo Espírito Santo de Deus para o serviço do reino. Então, foi para essa viva esperança que nós fomos gerados novamente, que ao ouvirmos a palavra de Deus, ao crermos no Senhor, nós fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus para essa viva esperança. E aí João vai falar como se dá esse novo nascimento, né? Lá no capítulo 1 de João, depois os irmãos podem estar lendo. E Pedro vai finalizar o versículo dizendo: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí, irmão, Paulo diz: se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele vai continuar discorrendo sobre isso lá em 1 Coríntios, nós poderíamos estar vivendo no pecado sem dificuldade alguma, porque não teria consequência disso, se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas ele ressuscitou, e é por isso que que a palavra vai dizer que como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos nele e compartilhamos dessa vida eterna. Nós não iremos entrar na vida eterna, nós já estamos na vida eterna com Jesus. Ainda que por um pouco de tempo nós somos provados, nós passamos por dificuldades, tribulações, angústias, privações, mas a palavra de Deus diz que isso nem se compara. Essas dificuldades que nós enfrentamos agora nem se compara àquilo que está proposto para nós nos céus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós podemos bendizer ao Senhor, devemos bendizer ao Senhor, sempre que nós estivermos assim um pouco entristecidos, nos esquecendo, porque somos esquecidos. Vamos dar uma lida no Salmo 103, lá o salmista vai discorrer sobre inúmeras situações em que nós podemos e devemos bendizer sempre o nome do Senhor. Nós fomos impactados e alcançados pela misericórdia de Deus. Ele nos gerou para essa viva esperança, não para ficarmos sedentários, mas para servirmos a Ele. Há uma palavra na Bíblia que eu não entendia muito bem. Não me recordo agora onde está escrito, mas diz assim: quando Ele voltar, todas as tribos, todos os povos, né, se lamentarão. E aí eu pensava, mas os crentes, os servos dele, os filhos de Deus não vão se alegrar? E uma vez eu conversando com uma pessoa que tem um bom entendimento, e a gente não estava nem falando sobre isso, ele disse assim: olha, quando Jesus voltar, eu vou me lamentar muito. Por quê? Eu perguntei. Porque eu devia ter feito muito mais pelo reino, mas me acomodo às vezes. João vai dizer que se todos os livros, se tudo que Jesus fez durante 33 anos que ele viveu aqui na terra, no seu ministério terreno, fosse escrito em livros, não caberia no mundo. Há quem diga que isso é uma hipérbole, mas eu acredito que isso seja uma verdade, porque ele não perdeu tempo. Talvez esse vai ser o motivo desse lamento, de nós sabermos: puxa, perdi tanto tempo com tantas coisas que não devia e deixei de aproveitar, de estar produzindo no serviço do Rei.
Então essa é a nossa viva esperança. E Jesus Cristo ressuscitou, vivo está, voltará em breve. Nós temos visto os sinais, talvez nós sejamos a geração que mais tem visto os sinais do retorno de Cristo. E o Senhor está às portas. E eu gostaria de finalizar, irmãos, com Pedro vai escrever no capítulo 4, no verso 2, ele vai dizer assim, 4:2. A irmã projeta aí para a gente poder ler juntos. 4:2. 1 Pedro 4:2. Para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então Pedro eu gostaria de finalizar com esse verso, que a gente no dia a dia, a gente possa ir abandonando os desejos da nossa carne, os desejos de fazer a nossa vontade e buscarmos fazer mais a vontade de Deus. Pedro vai falar muito sobre santidade. Santidade é um mandamento que hoje não está muito na pauta. A santidade tem sido diuturnamente atacada. Muitos quando se fala em santo, leva logo para o termo pejorativo. Às vezes até irmãos mesmo na igreja, eu não sou santo não. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos buscar a santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. A santidade, eu ouvi uma vez um pastor que pregou aqui, inclusive era o mesmo nome do nosso pastor Ricardo. Se não me falha a memória, era Ricardo Leão. Ele trouxe um conceito muito interessante sobre santidade. E ele disse que a santidade é como um escultor que esculpe o leão. O escultor fez um leão muito fidedigno. E aí uma pessoa perguntou a ele como é que ele conseguia esculpir aquele leão de uma maneira tão exata. E ele disse, olha, eu vejo o leão nesse pedaço de madeira e vou tirando o que não se parece com o leão. E assim ele explicou a santidade. Nós devemos olhar para Jesus conforme nos orienta a palavra e ir tirando de nós tudo aquilo que não se parece com ele. E assim nós vamos caminhando nos passos de Jesus. Nós vamos tirando, ele nos ajuda, sua palavra nos orienta e nós vamos tirando pouco a pouco. É uma caminhada, é uma decisão pessoal. Não é algo mágico, não é algo sobrenatural, é pessoal, é uma decisão. Nós temos que decidir sermos santos e assim estaremos obedecendo ao Senhor. É uma caminhada, é passo a passo. Muitos dizem que é difícil, mas não é impossível. É uma decisão de cada um de nós. Então, irmãos, aqui eu encerro a palavra de hoje. Eu espero em Deus que o Espírito Santo do Senhor possa acessar o coração de cada um de nós aqui e complete a sua palavra lida em nossos corações. Amém, irmãos?